E, e se o Lula voltar? Se isso acontecer, qual o maior da infinidade de problemas que a gente vai enfrentar? Qual o maior problema? Curta, comente, se inscreva e bora para mais um vídeo. Eu espero de coração que ele não volte. Entretanto, se isso acontecer, nós temos alguns problemas que você já sabe. Vou citar aqui de relance. Primeiro, grande problema, a regulação da mídia. Antigamente, quando nós falávamos isso, o pessoal da direita falava sobre isso, isso aqui vai virar uma Venezuela. Todo mundo dizia, que exagero, vocês estão pregando o apocalipse simplesmente para proteger o candidato Bolsonaro. Agora, só se você for um completo canalha ou tiver um sério problema cognitivo para não ver o que está acontecendo. Jovem Pan, Brasil Paralelo, André Valadão recebeu uma intimação, enfim, é um absurdo, assim, um negócio horrível. Eu também aqui no meu Instagram, quem que da direita, cristão ou conservador, que não tem sido regulamentado nesses dias? Isso é muito sério, porque conhecereis a verdade vos libertará. É a verdade que liberta, mas se eles regulam a mídia, se eles não deixam que a gente fale, como que haverá verdade? É fundamental para que haja liberdade num país que haja uma imprensa livre. Então, isso é muito grave e já está acontecendo. Outro grande problema, se o PT voltar, é a questão econômica. É impressionante, eu acho que tem pastores ou pessoas que eles ficam apenas no seu castelo de cristal. Eles não saem no meio do povo, eles não têm noção alguma do que está acontecendo. Ficam apenas na teoria. É fundamental ler e estudar, e eu faço isso a minha vida toda. Mas é fundamental também andar no meio do povo para saber as coisas. Ir à rua para ver, para sentir. Como que na prática está o governo? Eu vou lhe dar um exemplo na questão econômica, o quanto que a volta do PT é um desastre econômico. Na minha igreja, há gente de tudo que é lado, todo tipo de emprego, pais aqui que têm filhos espalhados pelo Brasil. E aí, conversando com a irmã, eu falei, irmã, e aí o seu filho perdeu o emprego, pastor? Por quê? Porque as empresas estão paradas, com medo da volta do PT, ninguém investe. Conversava com um caminhoneiro esses dias, e ele dizendo assim, pastor, não tinha nada a ver com... A gente nem estava falando sobre política. Pastor, nunca, eu sou caminhoneiro há muitos anos, mais de 30 anos, se não me engano, que ele falou. Eu nunca vi tantas estradas sendo construídas. É impressionante, é impressionante. Então, o mercado, os investidores, tudo com medo, todo mundo parado, como no caso dessa irmã que estava relatando em relação ao seu filho que perdeu o emprego porque as empresas estão tudo ali já, tudo com medo da volta do Lula. Por que o mercado e os investidores eles ficam apavorados com a volta do PT? Porque a bandeira de esquerda ela tem essa política intervencionista na economia. Karl Marx resumiu em uma tese o socialismo, a abolição da propriedade privada. Ou seja, o sonho mesmo dessa galera é chegar numa fábrica, dar um tiro na cabeça do empresário e dizer agora a propriedade é de todo mundo. Só que no final a gente sabe que é do povo, mas quem toma conta são eles e no final fica só com eles, como eu já mostrei isso no livro A Revolução dos Bichos. A Revolução dos Bichos retrata o socialismo praticado lá na União Soviética. Os bichos tomaram conta da fazenda, os porcos eram os líderes e diziam, agora é de todo mundo. E no final, não era de todo mundo, era apenas deles. Oh, mas não somos todos iguais, por que vocês estão tendo privilégios? E aí eles retrucam. É porque alguns são mais iguais do que outros. É clássico, eu tenho aqui uma resenha sobre o livro A Revolução dos Bichos, assista. Então esse é o sonho dessa galera. Esse é o sonho mesmo. Mas eles não podem, então eles fazem o quê? O que a nova esquerda faz? Já que não pode dar um tiro na cabeça do empresário e falar, agora a sua propriedade é nossa. Eles então regulam a propriedade. Seria mais ou menos assim. No marxismo original, há uma cadeira ali, é a propriedade. O sonho deles é, a cadeira de vocês não é mais de vocês, não é mais sua, empresário. Dá um tiro na cabeça do empresário, pega a cadeira, agora a cadeira é do povo. O povo são eles. A elite marxista. Isso é Marx. A nova esquerda, e é isso que eu explico na minha série Esquerdismo, o ídolo de muitos cristãos, no episódio 1, funciona assim. A cadeira continua ali. Você, empresário, continua sendo o dono da cadeira. Mas aí se você fala, eu vou levar a cadeira para lá, aí o governo diz, não pode. Se você diz, vou pintar a cadeira, não pode.
Ou seja, a cadeira continua com o empresário. Na fachada, mas quem regula, quem controla é o governo. Então essa é a política do PT, de regular a empresa. Veja bem, se você é um investidor e você tem um cara dizendo que vai regular a sua empresa, e quando eles fazem isso, costuma falir a empresa. O que você faz? Você pega o seu dinheiro e vai embora. Aquela política também, que está muito associada a isso, é de congelar os preços. Imagine que você produz leite a R$1, você vende a R$1 para que você tenha minimamente os seus lucros. O governo vem e fala, não, é 50 centavos. Seu burguês capitalista, opressor. Você fala, talvez a margem de lucro fique tão pequena, ou às vezes nem tenha mais. O que você vai fazer? Não compensa mais para você produzir leite. Você para de produzir. Por isso, isso é regra. Em todo lugar onde há congelamento de preço, falta produto. Lembra? No Brasil, tem vídeo aí na internet mostrando isso. Essa galera ama fazer essas coisas. Então, assim, leia o livro Economia em uma Única Lição. É espetacular, todo mundo devia ler. Essas são as políticas, então, do PT. Essa galera, eles são contra a liberdade de mercado, eles são contra a empresa porque eles querem controlar as empresas. Então, a economia vai para o buraco. A galera que investe pega o seu dinheiro, vaza, vai embora do país. Então, é uma catástrofe. Todos esses problemas a gente conhece, tem muitos outros. Invasão de terra, apoio à bandidagem, o crime compensa com o PT. O quê? Prender um cara por conta de ladrão de celular? Porque roubou um celular? Não é isso que eles dizem? Há vários problemas, mas há um que muitas vezes não é mencionado. Um terrível, que o crime compensa. Se o Lula volta, essa é a mensagem. Condenado em 3.000 instâncias, em 3 instâncias, 1.000 provas, empreiteiras devolveram bilhões e os empreiteiros confessando o crime. Veja bem, se disséssemos que ele é inocente, teríamos então que devolver o dinheiro que os próprios empreiteiros confessaram que foi dinheiro desviado. Olha o absurdo! Ô, Bonner, só você para absolver mesmo, como disse o Bolsonaro ontem. Então, o STF não absolveu, não declarou que o Lula é inocente. Apenas disse que houve um erro processual, que ele deveria ser julgado em Brasília e não em Curitiba. Mas ninguém é idiota, a gente sabe que fizeram isso para salvar o cara. Então, assim, é um absurdo. A volta, então, do Lula, declara o quê? 300.000 provas. A gente viu o Lula no triplex, pedalinho com o nome do Lula. Enfim, qual que é a ideia? Se o Lula volta ao poder, não vale a pena ser honesto. Isso cria uma espécie de espiral da desonestidade. A gente vê isso na Escritura, lá em Israel, no período dos reis e dos juízes. A Bíblia fala que um rei conduzia o povo ao pecado. Várias e várias vezes nós vemos essa regra acontecendo. Surgia um rei mau e esse rei mau conduzia o povo ao pecado. Então, o mau exemplo de um líder é uma catástrofe para a moralidade de um país. Até os homens bons costumam desistir de ser bons ao verem a impunidade reinando, ao verem a maldade sendo premiada. Ora, os bons estão sendo punidos e os maus recompensados? É uma constatação óbvia. As pessoas começam a achar, vale a pena ser picareta. Cria-se um ambiente favorável e que estimula a desonestidade. O salmista, no Salmo 73, quase caiu da fé, porque ele via a prosperidade dos maus e dizia que eles não eram punidos. Ele chega a dizer o seguinte no versículo 13: com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência. Ele começou a achar que não valia a pena ser honesto. Por quê? Porque enquanto ele era honesto, ele sofria e os maus prosperavam. Então ele disse, olha, não vale a pena ser bom. Nós somos bons e semeamos bondade, mas colhemos apenas desgraça. Eles são maus, semeiam desgraça, mas colhem apenas coisas boas, não vale a pena ser bom. É isso que acontece quando a impunidade reina. É isso que acontece quando um bandido é alçado à posição mais alta do país. Há um senso de que não vale a pena ser honesto. Você sabia que dos criminosos, os crimes cometidos na Segunda Guerra Mundial, a maioria dos criminosos não foram punidos, muitos não foram nem julgados?
Um exemplo só, Joseph Mengele. Sabe o que esse animal fazia? Ele era chamado de anjo da morte. Ele fazia experimentos científicos. Ele injetava tinta nos olhos de crianças, gente, para ver se as crianças tinham seus olhos mudados de cor. Ele colocava fita adesiva no peito, no seio das mulheres que tinham bebês, para ver quanto tempo a criança ficava sem mamar e conseguia sobreviver, ou seja, até morrer. Ele tinha tara por gêmeos. Ele costurou gêmeos pelo pulso e pelas mãos, pelas costas. Sabe aqui, ó, assim. Sabe o que aconteceu com ele? Morreu numa casa de praia aqui no Brasil. Nunca foi julgado, nunca foi punido, melhor dizendo. Aqui numa casa de praia, morreu na praia. Tá vendo? Diante desse cenário, muitas e muitas vezes a gente pensa, não vale a pena. E quando um bandido é alçado à posição de líder do país, depois de milhares de provas, você pode ser tentado a pensar que não vale a pena ser honesto. Ora, eu fiz o que eu podia para tentar convencer o povo do absurdo que é a volta de um criminoso. Eu não sei o que vai acontecer amanhã na eleição, espero de coração que o Bolsonaro ganhe, mas eu estou em paz, eu fiz o que eu podia e estou em paz. Por quê? Porque como o salmista, eu enxergo as coisas de maneira espiritual. O salmista, como ele resolveu o seu problema de quase ter caído da fé por ver a prosperidade dos maus? No Salmo 73 ele diz assim, ó, ele estava mal, quase caindo da fé, até que entrei no santuário de Deus e percebi o fim deles. Ele estava mal até que ele entrou no santuário. Sabe por que muitas e muitas vezes você está aí desanimado, com medo do amanhã? Porque você não está no santuário. Você não está enxergando as coisas de maneira espiritual. Você esqueceu que Deus é soberano, que Deus é que controla todas as coisas. Talvez você está ouvindo mais notícia do que ouvindo o Evangelho. Talvez você está lendo mais o jornal do que lendo a Bíblia. Você não está vendo as coisas de maneira espiritual. Por isso, você está aí desanimado. Você está aí com medo e apavorado. E isso não é de Deus. Sim, a gente precisa falar sobre política. E eu tenho falado aqui bastante. Você deve se lembrar sempre, o Evangelho é superior a tudo. Você tem que se lembrar disso. Até que entrei no santuário. Quando ele começou a ver as coisas de maneira espiritual, aí ele ficou em paz. Esse foi o primeiro ponto. O segundo, ao entrar no santuário, ele diz que ele atinou para o fim dos homens maus. Esse é o segredo. Esse é o segredo para que você não desanime. Lá em Apocalipse, depois de encerrar a história humana, a história do mundo, Apocalipse capítulo 22 termina com essas palavras aqui. Ó. Essas são as últimas palavras lá de Apocalipse 22. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça e continue a santificar. O que eu e você devemos nos lembrar é que ninguém será deixado impunemente. Nenhuma bala roubada ficará para trás. O que a Escritura declara é que Deus é justo. Deus é justo. Um homem pode fugir da justiça humana, mas não da justiça divina. Você pode ficar em paz quanto a isso. Pode ficar em paz. A Escritura declara o seguinte, Paulo, os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada. A matemática aqui é muito simples, a ideia aqui é muito simples. O sofrimento do crente é momentâneo. E o prazer do ímpio também é momentâneo. Então, espero mesmo que o Lula não volte ao poder. Mas eu quero dizer para você uma coisa. Não importa quem vai ganhar amanhã. Deus vai continuar soberano. Façamos tudo o que está ao nosso alcance para fazer o que é correto à luz da Bíblia. Mas lembre-se, Deus é soberano. Nós não sucumbimos diante nem mesmo do Império Romano. Não será o PT que vai acabar conosco. Espero de coração, não sei o que vai acontecer, espero que o Bolsonaro ganhe, mas eu sei que no final, não importa o que aconteça, o meu Deus nunca perde. Ele cuida de nós, Ele vai cuidar de você, não importa o que aconteça amanhã. Você crê? Deus abençoe, até o próximo vídeo.